tem, a gente conhece pessoas, né, que têm algum conhecimento sobre algum assunto e pode trazer para a gente. Nós mesmos do próprio grupo já também trouxemos algum assunto que a gente já manja e foi bem interessante. Estamos caminhando aí já para o quinto, né, Débora? Quinto, né? Compartilhando. E aí a de hoje vai ser a palestra sobre a timidez. O Douglas, ele vai se apresentar daqui a pouco, vai contar um pouquinho sobre ele, vai se apresentar. E aí a gente vai conseguir absorver mais um pouco de informação sobre a timidez, enfim, o tema todo. No finalzinho, a gente vai mandar também o link de um feedback de vocês sobre a palestra, o que vocês acharam, como que achou, enfim. Qualquer dúvida eu vou estar gestionando o chat, a Débora também, acho que todo mundo vai estar olhando. O pessoal tiver dúvida, a gente vai abrir também o finalzinho dos minutos da palestra, a gente vai deixar aberto para vocês, tá? Mas pode atrapalhar, eu acho, durante a palestra, acho que pode interromper um pouquinho, querer falar, compartilhar alguma coisa. Acho que deve, né? Deve interromper e compartilhar, porque você falou, né, o tema do projeto aí é compartilhando, e é justamente isso, né? Quando a gente compartilha, é ter esse debate, né? Essa discussão de ideias, assim, eu acho bem legal. Sim, sim. Aí você já pode continuar, tá, Douglas? Seja bem-vindo ao nosso pessoal. Beleza, pessoal, boa noite, então. Como a Vitória falou, eu sou o Douglas, eu tenho o segundo codinome, né? Eu e a Vitória, a gente trabalha junto na mesma empresa, dentro da área de RH, especificamente no setor de recrutamento e seleção. E eu tenho outro codinome no trabalho, que é Flávio, isso é de um tempo muito, muito antigo. Quando eu entrei na empresa, eu trabalhava em áreas aeroportuárias, então a gente tinha que ter aí um segundo nome, né? Não podiam ter nomes iguais, então tem gente que me chama de Flávio, tem gente que me chama de Douglas. Vocês podem ficar à vontade de me chamar da forma que vocês quiserem. Inclusive, se quiserem inventar um outro nome também, agora eu vou atender, não tem problema nenhum. Tá, pessoal? Bom, então eu tenho 30 anos, tá? Já quero adiantar aqui para vocês que eu não sou psicólogo, tá, de formação, eu trabalho na área de recrutamento e seleção, porém eu não sou psicólogo, então a ideia aqui é justamente a gente fazer uma reflexão, tá? Então, juntos a gente tentar chegar em algum denominador comum, ou pelo menos o mais próximo disso que a gente conseguir, né? Então, por isso que a gente colocou o nome como reflexão sobre a timidez. Bom, pessoal, acho que a gente pode ir começando, então, pode dar sequência, Vi? Alguém mais vai entrar? A gente pode ir seguindo? Beleza. Talvez eu entre no meio, mas pode continuar, já pode seguir já. Tá bom, tranquilo. Se alguém falar, pedir para aceitar e eu não ver, como que você passou para mim a reunião, só me avisa que aí eu aceito aqui, tá bom? É que eu não sei se vai mostrar para mim. Acho que só vai aparecer o barulhinho para você. Do primeiro. É verdade, faz um barulhinho. Esse barulhinho. Beleza. Bom, pessoal, como eu estava falando, eu não sou... minha formação não é em psicologia, tá? Até para abordar esse tema de uma forma muito profunda, para a gente chegar de fato numa raiz, entender, aí a gente estaria falando de alguém que faz a clínica, né, que é clínico, psicólogo clínico, então a ideia é realmente fazer só um bate-papo. Falando um pouco de formação, a minha formação, ela a primeira formação que eu tive foi na parte ambiental, eu fiz gestão ambiental e depois eu fiz uma pós-graduação em administração. Então, realmente não tem nada a ver com psicologia, mas eu, como um tímido, eu acho que eu consigo falar um pouco sobre o tema e eu achei bem legal o convite da Vitória. E eu quero passar para vocês aqui um pouco de experiência, né? O que já aconteceu comigo, o que eu já passei e o que eu já vi sobre o tema também, tá? Então, dando sequência aqui para a gente poder iniciar, a gente tem uma dinâmica que é bem legal, é uma nuvem de palavras. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer isso. Se vocês estiverem com o celular fácil aí, vocês podem ler o QR Code, ou então, se você tiver com o link, encaminha para o pessoal, por favor, o link do site. A ideia, pessoal, é a gente ver qual que é a ideia coletiva, né? Então, assim, vocês vão ver que a pergunta-chave ali é o que você entende por timidez, né? O que é timidez para você? Vocês podem colocar uma expressão, né? Uma frase, mas podem colocar também uma palavra única que vocês tentem sintetizar o que é essa timidez. Tá? E aí a gente vai ver um resultado que é bem legal para a gente ver se
todo mundo pensa da mesma forma sobre a timidez e se todo mundo tem uma ideia principal para a gente começar a desmembrar aqui um pouquinho. Pessoal, mandei o link no chat, aí vocês podem clicar no link, né, para quem não manja muito, quem nunca viu também, clica no link, vai encaminhar para o site, vocês colocam a palavra, tá bom? Perfeito, Vê, obrigado. E aí, pessoal, a gente dá mais um tempinho, quando a gente for seguir, se alguém não tiver feito, aí só avisa que pode abrir o áudio, pode ficar à vontade aí, tá bom? E é interessante que vocês podem colocar também mais de uma vez, tá? Então, podem colocar palavras que sejam correlatas ou frases correlatas, para a gente ver qual o resultado que a gente tem. Todo mundo conseguiu? A gente pode seguir para ver o resultado disso tudo? Beleza. Então, vamos lá. Olha que interessante, quantas palavras aí a gente teve. Bom, olha que legal, tem bastante gente colocando. Quando a palavra fica maior, significa que ela foi, mais de uma pessoa colocou essa palavra, ou a mesma pessoa colocou essa palavra mais de uma vez. Então, conforme vocês vão colocando, as palavras acabam assumindo algumas formas aí, tá? Então, a gente teve aqui envergonhado, autoconfiança baixa, acanhado, vergonha, obstáculo na comunicação, faz muito sentido, vergonha excessiva, medo, envergonhado. Então, assim, a gente tem aqui meio que quase que um consenso, né? A gente conseguiu diversos sinônimos aí da palavra, e é bem interessante isso, né? Porque a gente vê que o pensamento coletivo, de certa forma, ele está alinhado, certo? Então, a gente consegue, a partir desse ponto, partir para um próximo ponto, tá? Entender justamente a etimologia da palavra. Eu acompanho algumas palestras de um grupo chamado Nova Acrópole. Esse grupo, eles são um grupo de filosofia, né? Eles estão presentes em diversos países, aí tem as palestras deles em diversas línguas. E esse grupo, eles têm como propósito espalhar a ideia de pensar, né? A ideia de filosofia. E aí eles pegam diversos contos, né? Diversos mitos, e acabam trabalhando um pouquinho esses mitos. E sempre quando eles iniciam uma palestra, eles iniciam com a etimologia da palavra. E aí, a exemplo, né, do grupo Nova Acrópole, achei legal trazer, achei por bem trazer isso para a gente. Então, se a gente for pegar do latim, a palavra timidez, ela deriva de timor. E a palavra timor, em si, ela é medo. Então, alguém colocou medo dentro do pensamento coletivo ali, e justamente isso, tem muito a ver com medo. E aí, a flexão dessa palavra, ela se torna tímidos, e é justamente aquele que tem medo. Legal. Então, a gente chegou num ponto, a gente entendeu que a timidez está relacionada com medo. Tá legal. Agora, pensando um pouquinho mais, para que a gente sente medo, né? Se a gente for tentar aprofundar um pouco mais, né, entender de onde vem, se tem alguma utilidade. E aí, se vocês notarem, aqui, para que, ele está sublinhado. Justamente porque, porque não é porquê, né? Porque o porquê, ele tem um sentido. Quando a gente pergunta o porquê, a gente busca uma causa. Nem sempre é uma causa raiz, nem sempre a gente vai a fundo. E quando a gente fala para quê, a gente tenta encontrar uma utilidade para aquilo que a gente está questionando. Então, vamos tentar encontrar uma utilidade para o medo. Se a gente for pensar, pegar um período muito, muito atrás, né, muito distante da nossa realidade que é hoje, na época dos homens das cavernas, quando a gente tinha ali a convivência de homens e dinossauros. Se o homem não tivesse medo dos dinossauros, então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, imaginar que um homem das cavernas, ele saiu da sua caverna e ele foi até um rio beber água porque ele sentiu sede. Quando ele está tomando água, ele vê que está vindo um bando. Pessoal, calma aí só um minutinho que acabaram de pedir permissão aqui para entrar. Quando esse homem ele vai até a água, bem-vindo Israel, boa noite. Quando esse homem ele vai até a água,
se ele não tiver medo e ele vê que está vindo um bando de dinossauros voadores com dentes enormes, que tem, não sei, talvez 3, 4 vezes o tamanho dele, se ele não sentisse medo, se não tivesse esse instinto, né, primata na gente desde o início, vocês acreditam que qual seria a probabilidade da gente ter hoje uma raça humana da forma que a gente tem? Então, se a gente for parar para pensar no medo e encontrar uma utilidade para ele, é justamente isso, né? A gente conseguir colocar o pé no freio em alguns momentos e deixar a gente em alerta, em estado de alerta. Então, a gente conseguiu aqui colocar um sentido para o medo. Vocês concordam com isso? Vocês acham que é mais ou menos isso? O que vocês acham? Tem sentido? Não tem? Eu fui muito longe? Eu acho que tem, eu concordo com você. Eu acho que quando a gente fica tímido já vem o sentimento de medo, né? Já em seguida, tipo, é realmente isso. Exato. Então, já que a Vitória concorda com isso, acho que a gente pode falar que o medo ele é um aliado antigo nosso, né? A gente carrega o medo por anos e ele tem agido como um aliado no sentido de preservação, porque quando a gente tem medo, a gente fica em estado de alerta. E isso não é de tudo ruim. A gente só tem que tomar cuidado com os extremos. Mas sentir medo, então, ele preserva de alguma forma. Tá? Se eu não sentisse medo do fogo e eu entrasse em um ambiente em chamas, eu não existiria mais. Então, que bom que eu tenho medo do fogo, né? E que eu sei que aquilo vai machucar ou que vai doer, enfim, que eu posso ter um problema com isso. Então, a gente consegue concluir que sim, o medo ele é um aliado antigo. Só é importante a gente pensar em extremos, tá? Como eu tinha comentado. Então, o medo ele é um aliado antigo, mas se eu tiver extremo medo, se eu tiver só medo, isso pode sim trazer várias consequências para mim e a gente vai tentar trabalhar isso um pouquinho mais para frente, tá? Justamente pensando num termômetro, quando a gente fala sobre extremos, tudo tem um oposto, né? Então, eu tentei buscar qual que seria o oposto do medo, que a gente pode chamar, traduzir medo aqui como timidez, que é o tema desse bate-papo, né? Quando a gente vai entender o oposto, então, eu procurei no dicionário Google, né? E eu trouxe exatamente como estava escrito lá, eu copiei e colei aqui. Então, eu encontrei que a timidez ela é o contrário de expansão, extroversão, afoiteza, atrevimento, audácia, desembaraço, impavidez, comunicação, confiança, naturalidade, destimidez e sociabilidade. Então, a gente tem diversos sinônimos para timidez. Como a gente não consegue trabalhar tudo, é muita coisa para a gente tentar falar em uma hora, vamos tentar só ressaltar aqui e trabalhar só com confiança. Pensando no que a gente tinha falado antes, que nenhum extremo é bom, nada em excesso é bom. Então, se a gente pegar o medo, que é um polo, que seria o polo inverso da confiança, né, que é justamente o oposto. O que é o medo, então? O medo, a gente pode aqui concluir que o medo é a ausência total da confiança. E o oposto também é verdadeiro. A confiança extrema, ela é a ausência total do medo. Então, vamos colocar um exemplo agora extremo na confiança, né? Vamos supor que eu decidi pular de paraquedas, mas eu não tenho conhecimento nenhum. Eu não sei nem como abre um paraquedas, eu não sei onde puxa a corda, eu não sei em quanto tempo eu tenho que puxar a corda, mas eu tenho muita confiança de que eu vou conseguir fazer isso mesmo sem preparo nenhum. Vocês acham que vai dar certo isso? A probabilidade maior é que dê certo ou que dê errado, né? Isso por conta da minha extrema confiança. Então a gente já consegue ir determinando aqui e entendendo e descriminalizando um pouco o medo, entendendo que o medo barra timidez, né, que a gente está traduzindo aqui medo como timidez, entender que não é de tudo ruim, que é uma questão de preservação, que é uma questão de deixar os instintos aguçados, deixar a gente atento, certo? Pensando nisso, pensando em todo esse tema, né, eu como um tímido, acho legal trazer um pouco das experiências, né, do que eu já passei com timidez, as experiências que eu tive. Eu tenho até hoje vergonha de falar em público, vergonha de apresentações. A gente está fazendo esse bate-papo aqui, a gente está conversando, e eu sim tenho essa timidez, eu tenho vergonha de estar aqui com vocês, falando, vocês ouvindo. Isso é a timidez em si.
eu já tive vergonha de cumprimentar as pessoas na rua. Então, por exemplo, passava algum conhecido, eu tentava ou fingir que eu não via a pessoa, ou tentar me esquivar para um outro lado, desviar o olhar. Isso é característica de um tímido, de uma pessoa tímida. E muitas vezes essa timidez, ela é traduzida, interpretada com um pouco de arrogância, né? Olha lá, a pessoa passou do meu lado e nem me cumprimentou. Isso acontece, tá? Mas muitas vezes não é porque a pessoa não quis cumprimentar ou você não quis cumprimentar alguma outra pessoa. Foi simplesmente a timidez falando um pouco mais alto ali naquele momento, tá? Eu já passei por situações assim de apresentações também que que eu ficava muito nervoso e não conseguia falar tudo que eu tinha em mente, tudo que eu tinha planejado. É, nesses episódios de timidez que eu fui passando ao longo da minha vida, eu percebi que eu tinha a tendência de criar diálogos. Então, por exemplo, né, no sentido que eu dei aqui de cumprimentar uma pessoa ou não cumprimentar, como eu já fiz algumas vezes. É, Quando a gente vê a pessoa, eu já crio uma história, né? A gente cria um diálogo inteiro na cabeça. Poxa, eu vou falar oi, ela não vai me responder. Nossa, vou ficar com vergonha porque os outros vão ver que ela não me viu. Ou eu vou falar oi se ela me perguntar alguma coisa que eu não sei responder. E aí a gente vai percebendo, né, que isso é uma forma de preparo. Então, se eu estou criando esse diálogo, eu já estou colocando ali possíveis situações. Então, já é uma forma de preparo. Então, não tentar levar de forma tão negativa quando você sente essa timidez, quando você cria esse diálogo que na verdade nem existiu e talvez nem exista, mas tentar encarar isso como uma forma de preparação, né? Você está treinando ali, por mais que seja de uma forma muito interna, por mais que você não esteja externalizando ou verbalizando esse diálogo, ainda assim é uma forma de treino. Você está se preparando de alguma forma para uma futura oportunidade, quando você tiver a coragem, quando você tiver a confiança, justamente de colocar isso para fora e treinar esse diálogo que há muito tempo a gente já vem trazendo ali dentro da cabeça, né? E a timidez extrema, tá? É importante a gente falar que a timidez, muitas pessoas são tímidas, tá? E aí a gente tem os graus de timidez. A pessoa que ela é extremamente tímida, que ela tem uma timidez extrema, ela tem alguns efeitos colaterais, tá? E aí a gente vai tentar elencar aqui alguns deles. A pessoa que é extremamente tímida, tá, pessoal? Estou frisando bastante a palavra extremo, extremismo, porque, de fato, uma pessoa que sente um pouco de timidez, ela não vai sentir todas essas características que a gente vai colocar aqui agora, tá? Então, quando a pessoa ela é extremamente tímida, ela tem diversas limitações, tá? Ela acaba se sentindo um pouco limitada e ela entra num ciclo vicioso de pensamentos, de conversas, tá? Essa pessoa, ela começa a não tomar as ações que ela gostaria, ela se sente frustrada por isso, tá? Ela começa a ficar com um repertório pobre, ela começa a não desenvolver muito os diálogos e acaba entrando numa zona de conforto, tá? A pessoa ela tende também a não falar o que pensa, né, ou o que ela quer falar naquele momento. Isso acaba sendo prejudicial, porque muitas vezes você ficou tímido para, não sei, trazer uma ideia, trazer um novo conceito dentro de uma roda de amigos, dentro do trabalho, no ambiente familiar. Às vezes você se sentiu envergonhado, mas o que você ia dizer poderia ser genial, poderia ser uma nova coisa que ninguém tinha pensado, poderia ser uma sugestão que resolveria diversos problemas, tá? E o que é importante também a gente frisar aqui, ou pelo menos tentar fixar, é que a timidez ela é diferente da introversão, tá? Então a gente tem a pessoa que ela é tímida, que ela quer se comunicar, que ela quer fazer um bate-papo e quer se sentir à vontade com isso e não consegue por conta da timidez. E tem a pessoa que ela é introvertida. A introversão é aquela pessoa que ela não tem essa necessidade de se comunicar com muitas pessoas, ela não tem a necessidade de ser vista, ela não sente essa necessidade que o tímido, por sua vez, sente, tá? E que ele sente isso na pele. Aí é legal a gente fazer um exercício quando a gente sente esse tipo de timidez, e eu falo, né, só reforçando como uma pessoa tímida, é legal a gente pensar o porquê eu estou tímido ou porquê eu estou tímida. E aqui vocês podem perceber que, de novo,
foi grifada a palavra estou. Isso é proposital, tá? Porque quando você pensa que eu estou tímido ou estou tímida, é um estado, então isso é mutável, tá? E a timidez, de fato, ela é um estado. Ninguém é tímido, nasceu tímido e vai morrer tímido e não tem possibilidade de mudar. Todo mundo consegue trabalhar isso, porque é mutável, tá? Então é importante a gente pensar, será que eu estou tímido ou tímida nesse momento por conta de uma imposição social, por conta de rótulos que a gente vê por aí acontecendo e eu não estou me encaixando dentro de nenhum rótulo? Será que eu estou tímido porque eu estou me sentindo um pouco inseguro ou insegura, né, em relação a determinado assunto, em relação a determinado aspecto? Será que essa timidez ela não está vindo por conta de um despreparo? Um exemplo disso é eu, como uma pessoa tímida, eu fiz esse material aqui, eu passei ele várias vezes, eu criei um roteiro, deixei anotado aqui, não sei se dá para perceber, mas eu deixei aqui, eu fiz umas anotações para que eu não me perdesse, e quando isso acontece, quando eu me perco com o roteiro, como eu me preparei para isso, eu tenho mais facilidade para poder voltar no assunto, né? Ou algum ponto que eu não me lembrava, eu tenho facilidade de voltar aqui e poder trabalhar o ponto com vocês. É, Outro ponto que a gente tem que tomar bastante cuidado também é com as mídias sociais, tá? Isso daqui eu até peguei como exemplo de uma psicóloga, que eu vou falar um pouquinho dela mais para frente, e isso é bastante real. Então, quando a gente vê diversas publicações, seja Facebook, Instagram, não sei, compartilhamento de fotos via WhatsApp, a gente tem que entender que ali a gente está expressando um momento que foi eternizado. Uma foto, ela captura um momento, então ela pode capturar uma emoção de felicidade. Então, se a gente ficar olhando toda vez essa emoção, né, que a gente vê o tempo todo acontecendo, a gente pode se sentir pressionado, tá? E isso pode ser um dos motivos da timidez. E o que a gente tem a tendência de fazer, isso daí são, na maioria das pessoas, é endeusar as outras pessoas. Então, a gente tem costume de pegar características da pessoa, que são pontos fortes dela, por exemplo, uma pessoa extrovertida, endeusar essa pessoa e não se colocar no mesmo patamar da pessoa, tá? Isso faz com que a gente sinta esse momento de timidez. E mais uma vez, só reforçando, é um momento de timidez. A pessoa ela não é tímida e não vai ser tímida para sempre se ela tiver a intenção de mudar. E, gente, acho que tem mais alguém pedindo para entrar aqui. Nossa, eu me perdi nas telas. Não, eu acho que é porque eu levantei a mãozinha, deve ser que faz algum barulhinho também. Ah, legal. Por favor, fica à vontade. Eu sou a prova viva de que uma pessoa tímida pode mudar, gente. Quando eu era menor, que eu fazia parte do grupo dos adolescentes, a líder me colocou uma vez para fazer o solo de um louvor, um solo de uma música. Gente, eu chorava de raiva porque eu não queria fazer o solo. E eu era muito tímida, gente, eu não conseguia segurar o microfone para cantar. Gente, eu era horrível. Quem me conhecia sabe, era eu grudada do lado da minha mãe e pronto. Eu só queria ir pro culto, ficar quietinha e pronto. Não queria fazer solo de nada, não queria fazer nada. E eu era muito tímida, de verdade. E conforme o tempo, isso foi mudando, né? Porque eu tive que aprender na raça, lidar com as pessoas, falar em público, apresentar os trabalhos simples da escola, que depois ajudou para a universidade, para o trabalho, enfim. E eu sou a prova viva de que uma pessoa tímida pode mudar. Tá vendo que legal? E assim, eu nem diria, de verdade, eu conheço a Vitória tem um tempo já, né? Desde o ano passado a gente já começou a trabalhar junto, e eu não diria que a Vitória um dia foi uma pessoa tímida, eu não consideraria isso. E aí a gente tá aí o exemplo, né? Que é completamente imutável. É até interessante, a Vitória ela começou a falar agora, e eu parei para me lembrar que eu e a Vitória conversando um pouco sobre a palestra, ela falou para falar um pouco, né, da parte de recrutamento e seleção, né, timidez na hora da entrevista. E é bem curioso isso, porque eu sou uma pessoa tímida e eu posso estar entrevistando uma outra pessoa tímida. Então, assim, são duas pessoas tímidas dentro do mesmo ambiente, a gente tem que tentar se socializar ali. E isso é completamente normal, tá? Então, até trazendo, né, já que eu falei desse gancho, trazendo um pouco desse gancho, quando a gente vai fazer uma entrevista, a tendência natural é que a gente fique nervoso. O nervosismo pode causar timidez, o nervosismo ele pode causar um pouco de ansiedade, e sim, isso pode afetar o seu desempenho ali na hora da entrevista.
Só que é importante, pode falar, Débora, fica à vontade. Ele já se adaptou ao barulho da mãozinha agora. Não, é só um ponto, assim, mais do que o que a Vi falou sobre ela ter mudado, né? Que quem quer mudar, muda. Essa questão que você falou de estar tímido e não ser tímido. Eu sou uma pessoa que eu não me considero tímida. Pelo contrário, eu me adapto muito facilmente. Se tiver que falar, eu falo. Se tiver que falar em público, eu falo. Mas para algumas situações eu sou. Então, eu estou tímida naquela situação, mas não que eu sou, né? Só para concretizar o que você acabou de falar. É isso mesmo. Exemplos práticos, né? Isso é bem legal esse retorno de vocês, e a gente vê que realmente é um estado. Isso daí é completamente mutável. A gente consegue se adaptar de formas, assim, o ser humano de uma forma geral, e não só no sentido da timidez, levando agora para o sentido um pouco mais macro, a gente tem uma capacidade incrível de se adaptar. É só a gente perseverar e, claro, prática, né? Eu acho que a prática ela faz toda a diferença. Voltando um pouquinho, né? Então, a gente estava comentando na questão da avaliação, né? De recrutamento, seleção. É importante frisar que, assim, pode sim afetar o seu desempenho na hora que você está ou numa dinâmica de emprego ou numa entrevista, mas é muito evidente quando isso acontece, tá? Então, uma estratégia é você já saber que, beleza, eu sou tímido, eu vou aparentar um pouco de timidez, mas eu não vou deixar isso me afetar. Eu entrevistei uma pessoa recentemente, e a pessoa ela tinha tendência de não olhar diretamente para a tela ou não olhar para quem estava falando. Isso é característica, sim, de uma pessoa tímida, né? Não a gente não dá para a gente levar o pé da letra, né? Porque o ser humano ele tem diversas faces aí, mas pela fala da pessoa, né? A forma como ele se colocava, deu para sentir que essa pessoa no início da entrevista ela era muito tímida. E aí vem a parte do entrevistador, né? Então, o entrevistador é interessante quando ele reforça, quando ele aprova o que a pessoa está falando. Então, quando uma pessoa tímida está falando, trazendo agora para o nosso cotidiano, não só falando de recrutamento de seleção, dinâmicas, é legal a gente aprovar o tímido, né? Dar essa confiança e fazer ele se sentir confortável e confiante. Então, quando um tímido está falando, se você vê que ele está com dificuldade, encoraja a pessoa. O nosso olhar fala muito. Então, se você olhar para a pessoa passando, né, tentando transmitir esse olhar de aprovação, você pode estar fazendo a diferença na vida, ou na apresentação, ou no diálogo dessa pessoa. Você pode estar ajudando ela. Isso é bem importante. Isso é na verdade, licença. Claro. Da confiança. A Dé, ela falou sobre estar tímida. Eu acho que eu sou um pouquinho na linha da Débora. Eu não me considero uma pessoa demasiadamente tímida ou em várias situações que eu seja tímida. Na verdade, se eu tiver que falar também, eu falo. Vou com a cara e com a coragem. Mas, na verdade, o meu sentimento é total de timidez. E aí vem a parte da confiança. Tanto que na minha resposta lá do em grupo, eu coloquei que a timidez para mim está atrelada à insegurança. Todas as vezes, em todas as situações que eu me sinto insegura, pronto, eu tô tímida. E isso me ajuda, o que você falou. Se a pessoa olhar para mim, de repente, com o gesto de que, olha, o que você está falando tá certo. Aí eu falo, então tá bom, não estou fazendo besteira, eu começo a me soltar mais. Então, eu preciso, assim, e chega a ser insuportável, me sentir segura. Você falou do seu caderninho e tudo mais. Para mim, eu seria isso. Eu seria assim. Eu teria que ter um caderninho, um script, tudo montando. Eu vou fazer assim, assim, assado. Nananana. Mas aí eu aprendi também que muitas vezes não vai dar para seguir aquele script. E isso atrapalha de novo. Então, assim, para a gente poder lidar um pouco com essa timidez, a gente precisa trabalhar a nossa insegurança, né? Então, esse olhar aprovador, para mim, ajuda muito. Sim, sim. Não, de fato, isso faz toda a diferença. E quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica, né? Você comentou uma coisa bem interessante, que é justamente de sair do script ou de um roteiro, né? Quando a gente tem um pouco de timidez, a gente acaba ficando nervoso para fazer algo e acaba saindo do que a gente tinha planejado.
a gente vai se sentir inseguro e vai se sentir tímido. É justamente o que aconteceu nesse momento. A gente acabou saindo um pouco do tema e isso é legal, porque o que acontece? Nesse momento, nesse exato momento, o que a gente está fazendo, o que eu estou fazendo, o que vocês estão me proporcionando, é justamente praticar. Então, a gente saiu do roteiro que eu tinha escrito aqui, a gente já fugiu completamente. Mas é legal isso, porque a gente está praticando. Então, assim, quanto mais prática a gente tiver, que tem tudo a ver com o slide que está aí também, né? Quanto mais prática, quanto mais a gente exercitar, a gente vai conseguir ficar melhor cada vez mais. Se a gente for pegar o exemplo de um músculo, quanto mais a gente trabalha aquele músculo, mais resistente ele fica, certo? Por que seria diferente, então, com a timidez? Quanto mais eu trabalhar a minha confiança, que é o oposto da timidez, né? Quanto mais eu trabalhar a minha confiança, menos tímido eu vou me sentir. Né? Então, quanto mais eu praticar, cumprimentar as pessoas, tentar fazer bate-papo em grandes grupos, justamente isso, expor as ideias que muitas vezes a gente acaba segurando para a gente e não coloca para fora, não verbaliza isso, mas é legal. Na verdade, é aquele famoso dar a cara a tapa, né? A gente tentar experimentar. Muitas vezes vão dar certo, outras vezes vão dar errado, e quando der errado, a gente vai perceber que a vida continua. Eu errei naquele momento, tudo bem, mas no próximo eu vou acertar, o próximo eu vou conseguir fazer a diferença. É bem legal se a gente pensar assim. Bom, retornando aqui então, né, para os slides, eu trouxe essas estratégias aqui, que é justamente a prática, que a gente já acabou comentando bastante, né, a gente chegou em pontos legais aí sobre a prática, e uma técnica que eu já usei também, né, inclusive a minha esposa comentou que já usou também, né, é a técnica da respiração. Quando a gente respira fundo, a gente acaba oxigenando um pouco mais o cérebro, né, isso acaba fazendo a gente pensar um pouco melhor, a gente voltar um passo atrás, né? Não ficar... A gente acaba ficando mais calmo, mais relaxado de fato, né? Não é à toa que a meditação ela tem muito a ver com a respiração e é justamente isso, você conseguir mandar essa mensagem para as células do seu corpo, né? Falar, não, calma, eu não preciso estar assim, ansioso, acelerado, eu vou respirar para poder me acalmar um pouco. E aí, como eu achei que eram poucas, né, estratégias aqui, eu decidi buscar o histórico de uma profissional e com uma pessoa que é psicóloga, justamente, Ana Hidâmico. Essa profissional, ela é muito conceituada na área da psicologia. Não sei se alguém aqui se lembra, mas ela trabalhou no SBT, ela trabalhou no Casos de Família, então acho que é uma fonte confiável, né? Se era uma pessoa supostamente pública falando sobre a psicologia, eu acredito que ela tem alguma coisa aí para passar para a gente. Um ponto que ela falou, que a gente até acabou adiantando um pouco aqui, mas que eu achei muito interessante e vale muito a pena a gente trazer esse ponto com a gente, principalmente as pessoas que são muito tímidas, tá? Primeira coisa é pensar, é evidente que você é tímido ou que você é tímida. Isso não se disfarça, tá? A gente não consegue criar uma máscara e ficar usando uma máscara o tempo todo para timidez, tá? Uma hora ou outra isso é evidente. Então, é evidente que você é tímido. Se você é tímido ou tímida, é importante já aceitar esse primeiro passo, esse princípio, né? Por que as pessoas sabem que você é tímida? Pela sua forma de gesticular ou de não gesticular, a falta de gesticulação também pode ser característica de uma pessoa tímida. A expressão facial, muitas vezes, a pessoa que está tímida naquele momento, né? A pessoa ela tem uma expressão facial de um incômodo, né? Muitas vezes ela fica vermelha, o que acontece bastante comigo também, que é o que eu não gostaria que acontecesse, mas que acontece, e é natural, as pessoas sabem que eu sou tímido, muito por conta dessa característica também. O tom de voz do tímido, ele é um pouco diferente, ele tenta falar um pouco mais para dentro. Então, partindo desse princípio, sabendo e aceitando isso, a gente já consegue tirar um pouco da pressão, né? Dessa pressão de, eu não quero mostrar que eu sou tímido. Já é evidente. Se tiver um tímido andando do outro lado da rua, você vai olhar e falar, poxa, essa pessoa é tímida, né? A gente consegue identificar isso com muita facilidade. Uma vez entendido esse ponto, então, aí a Ana Ria, ela também coloca a questão da prática, né? Quanto mais você exercita, melhor você fica naquilo. Então, se a minha vergonha é de falar em público, eu tenho que tentar falar em público. É claro que a gente não vai chegar e já vai falar para 1000 pessoas de uma vez, porque isso daí também seria um trauma muito grande, né? Se não desse certo. Então, vamos experimentando aos poucos, né? Assim como na musculação, que a gente tinha comentado anteriormente, você trabalha um músculo para ele ficar mais resistente.
E aí, em determinada fase, aquela quantidade de repetições que você faz e aquela carga que você está levantando já não fazem mais sentido, já não fazem a diferença. Então, está na hora ou de aumentar a carga ou está na hora de aumentar a repetição, fazer mais vezes aquele mesmo exercício. E a prática da timidez, né, para alcançar a extroversão ou a confiança, é justamente praticar, né, e aos poucos, né, e subindo gradativamente. Ela traz uma estratégia bem bacana também, Ana Ri, que é buscar uma referência tangível, né? Então, se eu olho um primo, um tio, um ator, não sei, um amigo, que eu considero que essa pessoa é muito extrovertida, falando simplesmente só desse ponto, tá? Da extroversão, né? Da pessoa que não é tímida, eu posso usar ela como exemplo, ver como ela se porta, ver qual que é o tom de voz que ela fala, né? Até mesmo perguntar para ela, falar, poxa, que legal, eu vejo que você não é tímido, né? Como que é para você isso, né? Como que você consegue ser assim? O que você pensa? É legal a gente tentar explorar um pouquinho esse lado, tá? Treinar postura. A postura, ela traz confiança, tá? Tem alguns exercícios de psicólogos sobre postura também, que elas acabam trazendo confiança para a gente, tá? Então, a pessoa que fica muito para dentro, tentando se fechar, com a característica de se fechar, ela tem que treinar essa postura, né? É legal que treine essa postura, justamente para tentar sair um pouquinho ali da zona da timidez. Treinar o tom de voz, parece loucura, mas treinar na frente do espelho ajuda muito. Eu já fiz bastante isso, principalmente para entrevistas de emprego, que eu ficava nervoso, para palestras também eu já fiz isso, de treinar na frente do espelho. Olhar para você, ver aquela pessoa que está falando, o que ela está falando, qual o tom de voz. Quando você conversa na frente do espelho, você vai conseguir ver qual mensagem que você está passando. Está passando uma mensagem de segurança daquilo que você está falando? É legal a gente observar como que a gente tem essa impostação de voz, e treinar na frente do espelho é uma estratégia bem legal. E um ponto muito importante que ela falou, que eu acho que é um dos pontos chaves aqui, e também eu trago muito isso para mim, para a gente observar os nossos pontos fortes, né? Então, voltando um pouco no tema da timidez, a pessoa que está tímida, se ela ficar pensando só na timidez dela, só pensando que ela não consegue, que não vai dar porque ela é tímida, que ela não vai conseguir falar, que não vai sair a palavra, olha só quanta carga, né, a gente veio trazendo aí, né, quanta coisa negativa a gente veio trazendo, e a gente esqueceu que todo mundo tem um ponto forte, a gente esqueceu que todo mundo tem uma característica que é excelente, e a gente tem a tendência de não lembrar desses pontos fortes, né? Muitas vezes o que a gente faz de ruim ou faz de mal, ou que a gente precisa melhorar, a gente acaba exaltando um pouco mais e deixa o ponto forte de lado. Então é importante a gente trabalhar isso, né? E trabalhando todos esses pontos, segundo a Ana Ri, a gente vai enviando sinais positivos para o cérebro. Então, alinhando a prática, buscar uma referência, treinar a postura, o tom de voz, observar o ponto forte, são todas estratégias para a gente ir mandando um sinal positivo para o cérebro. Vai ter uma hora que vai acontecer alguma situação que normalmente te deixaria tímido ou te deixaria tímida, e você vai conseguir reagir de uma forma natural, porque você já praticou tanto, você já está confiando tanto naquilo que você tem, naquelas suas partes boas, que você vai esquecer um pouco da timidez, tá? É claro que não é da noite para o dia, é claro que vai evoluindo aos poucos, né? Mas a gente chega num ponto, igual a Vitória comentou, a Vitória não consideraria uma pessoa tímida jamais, né? Porque eu considero ela uma pessoa extrovertida. Então, muito provavelmente, ela praticou bastante isso para que ela conseguisse hoje se sair super bem, né? Em situações que ela normalmente ficaria tímida. A Ana Ri, ela trouxe uma frase também que eu achei bem importante, eu achei bem interessante, que é justamente: timidez é pensar qual será o julgamento do outro. Então, se a gente for parar para pensar nisso, né, será que eu devo ser avaliado pelo outro? Ou melhor, será que o outro está pensando de mim é de fato o que eu sou? Na verdade, eu sou o que sou, eu não sou o que outra pessoa está imaginando de mim. Eu me conheço, né, eu sei como eu sou. Então, só tentar trazer essa frase de efeito para a gente tentar descriminalizar a timidez, o medo, e tentar trazer num sentido positivo isso, tá bom? Aí aqui tem um vídeo que eu achei bem bacana de trazer para vocês. Eu gosto bastante de andar de skate, né? Eu ando de skate, acho que desde os meus 12 anos de idade. O esporte me ajudou bastante também, porque eu sempre tive muita interação, né?
com diversas pessoas ali dentro do ambiente, numa pista de skate, né, entre colegas, e acabou me ajudando um pouco também nesse sentido da timidez. E aí eu queria colocar esse vídeo para vocês aqui, para depois a gente fazer uma reflexão rápida, tá? Me fala se vocês estiverem ouvindo o áudio, por favor. Let's go. We don't know. Check this. I might need more than 16, though. Check this West Coast, really been clean, though. Smith in the pocket, bag game, free flow. Some of these red niggas figure what it seems so. Still in my promise, they nigga all free, though. Look what these fuck niggas done to the game. A bunch of cool songs from niggas I can't name. The beat on every single was all sounding the same. I'd explain, but I might need more than 16, though. This whole turkey. Just try to look like each other, they share surgeons just to get every third shit. In the city of fat trans with the body shots, if I gotta ask if it's real, it's probably not. Close missing, more, pulp fiction, relationship world, demons and drug addiction, I know. Just a hurt that I leave until my wealth is up. No time to fight, ma, I do that with myself alone. You got a part of me, I'm growing in progression. Playing with her mind, I feel the soul in a recession. Major part of wild, shorty knows my perception. Think that she's something I did, there's an emotional investment. Father, Joseph, father, brothers, others that had no regard for. Got going for a minute, had to focus harder. Wanted me off my square, but I'm so unbothered. There's so much going on with niggas that bring it out. Pessoal, esse daqui ele é o Felipe Nunes, tá? Ele é um skatista, ele é um skatista amador, ele ainda não se tornou profissional, mas ele tá evoluindo bastante. E aí eu achei curioso trazer a história do Felipe Nunes para a gente falar um pouquinho de superação, né? De vencer uma barreira, de a gente passar dos nossos limites, né? Aos 6 anos de idade, o Felipe, ele sofreu um acidente de trem em Curitiba, que é a cidade natal dele. E aí, infelizmente, ele teve esse acidente e acabou perdendo as pernas. E aí, se a gente for pegar, já no sentido, bem no começo, né, no sentido da palavra, andar de skate, vocês notaram que ele não tem as pernas. Então, se a gente for pensar, o Felipe, ele anda de skate, tá? E ele faz isso muito bem. Eu ando há anos de skate e eu não faço metade do que ele faz com as mãos. Então, se a gente for pensar nessa história de superação, né? Vocês acham que em algum momento o Felipe sentiu vergonha por ele andar diferente das outras pessoas, por ele estar ali num ambiente, numa pista de skate e andar diferente das outras pessoas? Você acha que em algum momento ele sentiu timidez de estar ali no meio do pessoal? O que vocês acham? Acho que deve ter sentido, sim, em algum momento. Eu também. De repente, alguém olhando meio diferente, aí ele meio... Perfeito, perfeito. Eu também acho que sim, ele sentiu timidez. Alguém vai comentar? Estão com o áudio aberto? Fica à vontade, gente. A Débora colocou assim, com certeza, já deve ter passado isso na cabeça dele, sim. E o Estevão, pelo menos no começo, acho que sim. Perfeito, perfeito. Justamente isso, eu concordo com vocês, eu acho que ele sentiu timidez. Agora, uma outra pergunta interessante. Vocês acham que em algum momento ele deixou a timidez controlar a vida dele? Vocês acham que ele deixou de dar algum passo por conta da timidez? Você acha que ele deixou a timidez falar mais alto? Eu também acho que não, porque senão ele não chegaria onde ele chegou. Porque muitas vezes a pessoa é muito tímida e desiste das coisas. Se ele ficasse muito tímido, ele desistiria de ser um skatista. O pessoal tá colocando não no chat também. Legal, legal. E a Justa... Pode falar? Não, a Débora colocou no chat, ele superou. Exatamente, ele superou. Exatamente, é isso que a Débora comentou. Ele superou. Ele pode ter sentido diversas vezes timidez e, assim, timidez, porque a gente está tratando aqui o tema timidez, né? Mas aí vários outros sentimentos que ele poderia ter sentido também, mas ele superou, ele passou por isso e olha onde ele chegou. O Felipe Nunes, eu não sei se vocês conhecem um pouco, mas o Tony Hawk, ele foi um pioneiro assim, do skate, ele foi um dos mais conhecidos, né? Que começou a andar em halfpipe e mandar aéreo gigantesco e
diversas manobras diferentes. O Felipe Nunes, pelo nível, pela determinação dele, pela superação dele, ele teve uma passagem paga pelo Tony Hawk para ir disputar um campeonato na Califórnia, que chama Tampa Amador. Então, olha só, olha onde ele chegou, o maior ícone do skate, ofertou para ele, de forma completamente proativa, pagar uma passagem para que ele pudesse correr o campeonato, porque ele, por si só, ele não tinha condições de chegar até lá. E isso que o Tony Hawk fez abriu as portas para ele. Então, hoje, ele ganha a vida andando de skate. Já pensou se ele tivesse parado lá no início, quando alguém deu risada, ou quando alguém falou que ele não conseguiria? Já pensou se ele tivesse parado, ele não teria chegado onde ele chegou hoje, né? Não seria a pessoa que ele é. E aí, falando de pessoas incríveis, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, que eu considero pessoas incríveis e acredito que vocês vão concordar também. Galileu Galilei, ele afirmou que a Terra era redonda, né? E muitas pessoas falando que ele estava louco, que ele não estava certo, né? Que ele estava delirando. E ele, com todo o poder dele de observação, de astronomia, todo o conhecimento que ele tinha, ele como físico também, ele continuou afirmando isso por muito tempo. E imagina se ele tivesse tido vergonha de expor a opinião dele, ou o que ele tinha descoberto, né? Ele estava à frente do tempo dele. Então, provavelmente a gente estaria vivendo numa terra plana até hoje, né? O Albert Einstein, considerado por diversas pessoas aí como um louco também, se ele tivesse tido vergonha de expor todas as ideias, todas as opiniões, ainda que muito visionárias para a época, será que a gente teria uma física, ou melhor, uma mecânica quântica tão evoluída quanto a gente tem hoje, né? De quanto em quanto tempo nasce um Albert Einstein, por exemplo, né? Então a gente ia perder muito se ele deixasse a timidez tomar conta dele, e que de fato ele deve ter sentido isso diversas vezes ao longo da carreira dele. Outro exemplo que eu acho bem legal também é Stephen Hawking. Aos 21 anos, o Stephen Hawking ele foi diagnosticado com é difícil, eu vou tentar falar. Esclerose lateral amiotrófica. Esclerose lateral amiotrófica. Então, é um tipo de esclerose, uma doença degenerativa, tá? Aos 21 anos, ele foi diagnosticado com essa doença. Vocês acham que ele parou por conta disso, sabendo que ele teria possíveis deformidades, possível não, né? Ele teria paralisação do corpo dele, da parte motora. Vocês acham que ele parou de estudar? Ou que ele parou de propor teorias, parou de trabalhar por conta da condição dele? Não, ele também superou. Né? Então, ele enfrentou essa barreira que poderia ter acontecido, né, no sentido da timidez, ele superou essa limitação e não ficou pensando qual seria o julgamento dos outros e focou no que era o propósito dele. O Beethoven. O Beethoven, ele teve uma surdez aos 26 anos. E ele já compunha músicas, sinfonias, peças desde os 11 anos. E aos 26, um músico ficou surdo. E ainda assim, com a surdez, o Beethoven ele compôs a nona sinfonia dele, que é extremamente famosa aí. E essa nona sinfonia ela foi considerada patrimônio histórico pela Unesco. Então, se a gente parar para pensar, já pensou se o Beethoven tivesse tido vergonha de mostrar uma música que um surdo compôs, só pelo conhecimento que ele tinha da sonoridade das notas e pelo conhecimento que ele tinha da escrita musical, que é a partitura? Já pensou se ele tivesse vergonha de expor isso, a gente não teria uma nona sinfonia hoje, certo? Freud e Jung, aqui são os exemplos também de expor opiniões, tá? Se eles não tivessem discordado em certo ponto, se Jung não tivesse discordado de Freud em certo ponto sobre a teoria da libido, que Freud tanto apontava, se o Jung ficasse omisso, né, perante o mestre dele, que foi o tutor dele, né, se ele ficasse omisso, a gente não teria a psicanálise tão desenvolvida, né, pensando em diversos campos aí, de dentro do nosso próprio cérebro, a gente não teria tão desenvolvida como a gente tem hoje, certo? E agora, chegando um pouco mais na parte final, né, eu queria que vocês participassem trazendo mais pessoas incríveis. Quem vocês acham mais que é uma pessoa incrível? Pensando nesses exemplos, pode ser pessoa de dentro de casa, pode ser um amigo que vocês consideram incrível por uma superação, porque ele não é mais tímido. Vocês têm algum exemplo para trazer?
Pessoal, um de cada vez, não precisa pressa, não. A gente tem tempo aqui. Eu não tenho nem... Martinho Lutero, pronto. Aí a gente trazendo para o nosso contexto um pouco, acho que Martinho Lutero, porque ele foi de encontro com o povo que ele andava junto, vamos colocar assim, de uma forma um pouco mais clara. E ele confiou, ele teve segurança naquilo que ele estava crendo, naquilo que ele cria. Ele não só confiou, como ele estudou, ele buscou, e aí, graças a Deus, hoje nós temos a oportunidade de ser protestantes, né? Perfeito, perfeito. Que exemplo legal. É justamente isso. As pessoas que não se oprimiram diante de uma adversidade, né? As pessoas, elas tinham muito claro que elas poderiam ser julgadas a qualquer momento, mas elas tiveram foco, né? Elas mantiveram o foco naquilo que era o objetivo delas, né? E aí a gente pode trazer aqui mais exemplos de pessoas incríveis, que é justamente você. Sim, você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa extraordinária, né? E aí você já pensou, já parou para pensar quantas coisas incríveis que é possível se fazer com um pouco mais de otimismo? Isso aqui é uma reflexão final, tá, pessoal? Agora a gente vai chegando um pouco mais no final e eu queria agradecer vocês e deixar aberto aqui agora para a gente fazer um bate-papo e com uma mensagem final aí do Chico Science. Eu acho essa frase bem interessante, porque ela pensando em espaço, né? Justamente a gente, se der um passo, a gente já saiu do lugar e o passado ficou para trás e agora a gente está tratando o presente. Eu queria deixar só essa mensagem final aí para vocês, pessoal, e agradecer pelo tempo de vocês, agradecer também pela oportunidade. Vocês me deram a oportunidade de trabalhar mais a minha timidez. Eu acho que ninguém se arrependeu, né? Eu acho que foi bastante... integrou bastante com a vida do pessoal, que foi bem interessante. Gostei muito também, já vou usar essa frase aí numa foto do Instagram. Exato, né? Mais que justo. Gostei. Legal, pessoal. Vocês acham que faz sentido? Vocês acham que a gente consegue trabalhar a timidez? Dá para mudar isso? Com certeza. E eu, falando em foto do Instagram, eu vou colocar a legenda assim: eu sou incrível, se você não concorda, fala com o Douglas. Foi ele que me convenceu. Foi ele que afirmou, né? Ó, pessoal, tem o formulário de feedback da palestra. Eu coloquei o link aí, Vi. O pessoal não esquecer. Alguém tem alguma pergunta, compartilhar alguma coisa? Acho que não, né? Você falou, Flávio, Douglas, que você era tímido. Sei lá, compartilha com a gente um pouquinho de como foi para você perder um pouquinho. Na verdade, você ainda trabalha isso, mas como foi, assim, o momento que você falou, preciso mudar, aconteceu alguma coisa? Sim. Chega num momento que, eu não sei se já aconteceu com alguém aqui, tá? Mas que a gente começa a se sentir incomodado, ou incomodada por não conseguir fazer determinada coisa, né? Então, por exemplo, eu gosto bastante também de tocar violão e de me reunir, né, com os amigos ali, fazer música e tal. E se eu permanecesse dentro daquela bolha, né, tudo aquilo que eu treino dentro do meu quarto, tocando sozinho, eu não conseguiria fazer, eu não conseguiria sentir aquele sentimento, né, de união ali, todo mundo unido pela música, com um só propósito, todo mundo trabalhando a mesma coisa. Então, eu comecei a sentir muita necessidade, né? Acho que essa é a palavra. Necessidade de colocar para fora algumas coisas. E é claro que, assim, como eu comentei, são vários degraus, né? A gente vai subindo um por vez. Eu não me considero hoje uma pessoa extrovertida, mas eu posso falar que, assim, em relação ao que eu fui, eu já consegui mudar bastante, né? Eu consegui colocar um pouco mais para fora, né? Destravar um pouco essa timidez. Entendi. Obrigada. E eu acho que até trazendo um pouco para o lado de, por exemplo, você trabalha no processo seletivo RH, né? Uhum. Trazendo um pouco para esse lado, eu sempre costumo fazer, e aí eu acho que é uma questão de até dica para a galera que queira, né, usar como dica. Eu costumo
eu vou numa entrevista em determinada empresa, eu costumo ler um pouco sobre a empresa, ler um pouco mais sobre a vaga. É aquela questão que a Lud falou, né? Se você tem a segurança do assunto que você está tratando, você só vai, entendeu? Eu acho que isso é um pouco de você... Porque senão chega uma hora, o entrevistador te faz uma pergunta sobre o produto que a empresa vende, por exemplo, ou coisa do tipo, e você trava, já era, daí para frente você não vai mais. Então, é uma das coisas que eu uso para os meus momentos de timidez, que eu falei que eu tenho alguns. E esse é um deles, assim, se eu me perco, aquilo que vocês falaram do script, né? Se eu me perco no script ali, já era, não vai mais. A insegurança, ela tá bem atrelada com a falta de conhecimento, né? Tipo, se eu não conheço, Exato. eu me sinto insegura. Agora, quando eu conheço, a gente se sente, nossa, eu sou incrível. O Flávio que falou. Eu falar, quando a gente tem domínio, né, do assunto, a gente vai embora. Vamos por gosto de fazer bolo de chocolate. Se eu vou fazer uma palestra falando de bolo de chocolate, cara, eu vou dominar, né? Agora, se é um assunto que a gente não tem conhecimento, não tem nada, a gente vai travar, mas tenta, pelo menos. Se for sobre comer o bolo de chocolate, por exemplo, eu vou... Nossa! Domino também. Domino. Tenho uma certa habilidade com isso também, viu? Eu até falei um pouquinho lá no Instagram, agora que eu lembrei, sobre esse caso da timidez. Talvez a gente conhecer sobre o assunto nos deixe menos inseguro. Mas eu estava contando, Douglas, que eu fui numa entrevista recente, no ano passado. E aí eram várias pessoas numa sala. E aí o recrutador, eram 2 recrutadoras, elas entraram e pediram para que levantasse ali mesmo na frente de todo mundo e fizesse uma apresentação sobre você. Cara, você se conhece, você sabe, você domina esse assunto, mas aí quando fala para falar da gente, a gente meio que a insegurança, será que eu sou isso mesmo? Na verdade, eu penso assim, eu vou falar, não, eu sou muito boa com Excel, mas talvez fulano vai falar que eu estou me sentindo demais. Aí vai falar, só porque é boa nisso, está se sentindo, está se achando. Aí eu também tenho insegurança nisso, de eu achar que as pessoas estão achando que eu estou me achando. E fica tudo achado. E aí, nesse contexto, uma menina levantou, assim, ela era branquinha, ela ficou muito vermelha. Ela só pegou a bolsa, e a gente pensou, ela vai ser a primeira, né? Ela estava lá no fundo da sala, ela passou pelos lugares, abriu a porta, não deu nem tchau, assim, eu acho que ela ficou tão nervosa que ela não conseguiu nem falar. Quando ela pensou, eu vou ter que levantar e falar na frente de todo mundo, talvez na cabeça dela ela foi preparada para falar com uma pessoa que iria entrevistar, e não com um monte de gente olhando, assim. Essa questão da timidez é terrível, gente. Sim, não, e quando ela é extrema, né, é importante a gente dividir, né, assim, a timidez que não prejudica, que a pessoa não se sente prejudicada, tranquilo, né, dá para levar, mas quando ela é extrema, igual nesse sentido da não conseguir nem se apresentar para uma vaga de emprego, isso é bem importante de trabalhar esse ponto, né, e é justamente a prática, porque até hoje eu tenho também isso de ficar vermelho, acontece bastante comigo. E não, eu posso garantir que não é nada agradável, assim, nesse momento, quando você começa a sentir queimar aqui, o rosto começa a sentir que está quente, aí você quer sorrir, mas não quer sorrir porque você vai ficar mais vermelho. Assim, é uma exposição, né? É uma exposição que não é muito agradável, né? Mas quanto mais a gente pratica isso, né? Não digo no sentido de ficar vermelho, né? Porque acaba sendo uma reação do corpo. Mas quanto mais a gente pratica, né? Ensaia, para ter respostas para aquilo, a gente vai se sentindo menos exposto. Então, essa reação do corpo, ela começa a acontecer com menos frequência. Eu tinha isso antes o tempo todo, assim, de ficar vermelho, era por qualquer coisa. Hoje em dia já são algumas coisas bem específicas, né? Assim, que eu acabo ficando vermelho, mas ainda acontece, né? Gostaria que não, mas ainda não consegui passar totalmente essa fase. Boa também. A Débora pedindo para o pessoal responder o formulário quando puder. Mas eu já tinha mandado antes, né, Vi? Mas só para lembrar aí. Só para confirmar, né? Bom, acho que é isso, né, Vi? Foi muito bom, Douglas, de verdade, cara. Eu falei que eu não ia abrir o áudio porque a criança estava empolgada e ela tá mesmo.
Eu tenho, pro Douglas que não conhece, eu tenho uma bebê que vai fazer 2 anos daqui 2 semanas, então você imagina, né? Nossa, ela é falante, né? Dá pra ouvir ela assim, mas é gostoso. Eu adoro voz de criança, viu, Débora? Ai, que Acho bom, gostoso então. quando eles participam. Ela participa de todas as reuniões, o pessoal já está até acostumado. Mas assim, de verdade, cara, até a Miriam comentou aqui, é exatamente isso. O Douglas é um tímido incrível, né? Porque trouxe pra gente um conteúdo muito rico, eu diria. E, assim, agradecer você por ter parado um tempo para produzir tudo isso. E até para quebrar isso, né? Essa questão de falar em público e vir até nós com tanta coisa boa e tanto que para mim agregou muito, de verdade. Mesmo sendo uma pessoa não tímida, agregou muito, até para nós sabermos lidar com os tímidos, né? Quando você falou para gente sobre o olhar aprovador, sobre o feedback positivo e falar que isso deixa a pessoa mais à vontade, eu sendo uma pessoa não tímida, assim como temos outras pessoas aqui no grupo também que não é, a gente sabe lidar com quem é, né? Então isso para mim foi muito rico de verdade. E é isso, galera. Mais alguém tem algum comentário, um elogio pro Douglas, que hoje ele vai dormir bem hoje. Hoje eu tô feliz. Eu só queria agradecer mesmo a participação dele, ter aceitado o convite. Eu sabia que eu tinha chamado a pessoa certa. E te convidar também para a próxima, Douglas. Eu não sei quando vai ser a próxima, mas eu vou divulgar os links e tal. Bem legal. Eu acredito que a próxima, Vi, vai ser no quarto sábado de junho, né? Que a gente sempre faz nos quartos sábados. Uhum. E, se eu não me engano, é o inglês, né? Eu só preciso confirmar, mas eu acho que é o inglês. Aquelas noções básicas do inglês lá, pra gente falar, sair do verbo to be. Boa. Legal, tô dentro. Pode me convidar sim, Vi. Pode deixar. Beleza, então, pessoal, obrigado, tá? Obrigado por ficarem aqui pra gente fazer esse bate-papo. Obrigado pela oportunidade também de praticar, né? De eu treinar um pouco aqui e compartilhar um pouco da minha timidez com vocês. E se precisarem de qualquer coisa, eu estou à disposição aí. Eu acho que vocês têm meu e-mail aqui, né? Pela Meet, mas se não tiver também, eu venho colocar. LinkedIn. O LinkedIn? É isso? Passa. Às vezes o pessoal conecta, sei lá. Sim, pode passar. É que eu não sei nem qual que é meu perfil, pra ser bem sincero, do LinkedIn. Eu nem sei como eu pego lá. Mas, pessoal, Douglas Fernandes dos Santos, vocês me acham em qualquer lugar aí. Normalmente eu vou estar com alguma foto relacionada a skate. Eu acho que vai ser fácil de identificar aí, tá bom? Pessoal, obrigado, então. Obrigado pela atenção. Obrigado pelos olhares aprovadores também, que isso faz a diferença. Eu estava falando aqui, acabei ficando um pouco tímido em diversos momentos. Mas obrigado, pessoal, isso aí. E parabéns também pela iniciativa, que é bem legal essas reuniões que vocês fazem. Valeu. Valeu, gente. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada, Dô. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau. Valeu, obrigado.